Não dá, né? Não tem comparação um texto feito por humanos com um texto feito por inteligência artificial. A comparação, ela é muito difícil de ser feita, porque assim como, lembra na época que começaram a surgir os editores online, como o Photoshop e coisas parecidas, que muitas pessoas que trabalhavam com cartaz na época, que era feita a divulgação, você fazia colagem, fazia a arte ali no cartaz mesmo para divulgar. Você lembra que nessa época as pessoas elas também ficaram com medo disso? De como o Photoshop vai roubar nosso emprego, que a gente não vai conseguir mais trabalhar porque dá para fazer tudo pelo computador agora, qualquer um pode fazer. Então, esse papo não é qualquer um que faz, né? No cinema é a mesma coisa, não é qualquer pessoa que faz um roteiro. Um roteirista sabe fazer um roteiro, um designer sabe fazer um cartaz, um flyer, um editor de vídeo sabe editar um vídeo. Essa questão da IA, ela é muito mais como uma ferramenta, uma mecânica para a gente usar os nossos talentos, usar o nosso estudo, do que um ladrão de empregos. Não é isso que ela vai fazer. Porque se eu tentei muito isso na minha faculdade porque eu tive aula de inteligência artificial, fazer roteiros com IA é algo assim que, se você não sabe fazer um roteiro, você não consegue nem direcionar a IA para o que você quer. E hoje em dia, para ainda ter menos preocupações ainda, se você tentar utilizar as IAs que a gente tem mais presente, que é o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, que é da Microsoft, essas inteligências artificiais, essas tecnologias, elas não estão nem preparadas para isso ainda. Elas não conseguem fazer isso com excelência, nem com quem é preparado, quem tem conhecimento sobre isso. As inteligências artificiais que conseguem fazer isso ainda estão muito no começo, ainda são poucas que conseguem. As que conseguem geralmente pagas, é muito caro. É tudo uma questão complexa de se fazer, que pelos próximos, talvez, 10 anos não seja algo que vai afetar diretamente o nosso trabalho. A gente usa inteligência artificial hoje em dia para fazer meme, listas mais rápidas que a gente precisa fazer para economizar a burocracia, e as pessoas que trabalham com isso geralmente falam: a inteligência artificial é para lembrar e-mail, você deixar bonitinho, fazer correção de português ali, tradução de mensagem, organizar os arquivos. Não é necessariamente para reinventar a roda. E como a gente já falou disso algumas vezes aqui e vai continuar falando, porque isso é o que a arte é. A arte é sobre criar um novo, é sobre criar algo que ninguém nunca viu, é sobre pegar aquilo que a gente está fazendo e transformar em outra coisa. E uma inteligência artificial, ela é incapaz de fazer isso, mas ela não consegue fazer isso, de pegar algo que ela nunca viu antes e produzir algo que a gente nunca tinha visto antes. Se você pede para uma IA fazer um texto, ela vai te fazer um texto. Se você pede para ela fazer uma imagem, ela vai fazer uma imagem. Ela não consegue fazer aquilo que não é pedido para ela, porque é muito diferente do ser humano. Porque se você pedir para ele: me faça um texto, você pode ter um texto normal ou você pode ter um poema. E um poema, ele é um texto também, mas também é algo musical, mas que também aí vai chegar em aspectos artísticos, em épocas artísticas, que ele começa a ser algo que é uma imagem, e aí começa a se formar imagens com textos, com poemas. E cinema é a mesma coisa. Peça para ela fazer um filme, ela vai te fazer um filme com aquilo que ela conhece de um filme. Mas a gente, como cineasta, a gente como apreciador de cinema, a gente sabe que fazer um filme não é só plano contra plano, filme do personagem, aí ação, aí o texto do herói, aí, sabe? Cinema não é só isso, cinema é muito mais do que isso. E aí ela não consegue entregar essa novidade pra gente, ela não consegue trazer esse novo pra gente, porque ela só consegue pegar aquilo que ela já tem de informação e transformar em algo novo. Ela consegue dar uma embrulhada muito boa no que ela traz pra gente, mas não é algo diferente do que já existe no mundo. E então não é arte.
não é algo subjetivo que traga novos pensamentos. Ela nunca, por exemplo, conseguiria ser um dos Champs, porque ela não consegue questionar isso de ser artista, do fazer artista. Ela não consegue associar que um mictório pode ser também uma obra de arte. Ela conseguiria, talvez, se pedisse para fazer uma obra de arte, copiar aquilo que tinha na época. Um quadro, eu não lembro exatamente o movimento dos Champs, o que era antes dele, mas tipo, eu acho que é o realismo, coisa parecida assim. Mas ela conseguiria imitar aquilo já pré-existente. Ela não conseguiria trazer esse novo passo que o Duchamp trouxe para a arte. Entende um pouco essa questão irônica da arte? Ao mesmo tempo que ela nos afeta, porque ela é tecnicamente muito boa, ela não consegue fazer exatamente aquilo que a gente faz. E é nisso que talvez a gente ganha vantagem. É claro que a gente sempre é surpreendido pela tecnologia, pela evolução, mas a gente não consegue, a arte ela não consegue ser feita quando não se tem um pensamento artístico, um pensamento de inovação. E até os momentos de hoje, a tecnologia ela não consegue fazer algo além do que ela é programada para ser feita. E a arte ela não é programação, ela não é faz isso, dá isso. A arte ela é uma mistura de elementos, igual a gente estava falando da receita. Você pega as suas receitas, pega os seus melhores ingredientes, faz com carinho, faz com amor, não repete sempre porque senão não dá certo, e mistura tudo isso e faz com coração, que aí sai arte. Se você fizer com verdade, aí sai arte. Se você só replicar, como é o caso das IAs, aí é só algo que parece muito uma arte, mas que na real não é. Então, acho que para finalizar é muito disso. Ficção é algo muito complicado de se trabalhar, inteligência artificial é algo muito complicado de se trabalhar, trabalhar em conjunto é algo muito complicado de se trabalhar, muitos interesses conflitantes, vontades que às vezes não se encontram, mas eu acho que talvez o caminho para a gente tentar se unir e se fortalecer contra isso, porque no final, apesar de estar distante, ainda é uma ameaça pra gente. Não, se isso não fosse o pessoal da ponta do cinema mundial, que é Hollywood, não estaria preocupado com isso. Então, acho que uma das formas que a gente tem de se defender dessa possível futura ameaça é nos unindo, fazendo como os nossos amigos da música e do som fazem, de nos regulamentar, nos unir para nos proteger, porque no final eu acho que muito desse medo também é essa isolação que a gente tem. O pessoal que trabalha com artes visuais, eles sofrem muito disso porque não é talvez um pessoal muito organizado em si. E eu falo não só na questão de serem próximos assim, mas na questão legal, sabe? De conseguir se regulamentar para falar, ó, a gente quer proteger o nosso trabalho, porque isso que as IAs fazem é pegar o nosso trabalho para se treinarem, para conseguirem replicar o nosso trabalho, e levar para a esfera jurídica de regulamentação, assim, de vocês que são os donos do país, que mandam no país, protejam o nosso trabalho, porque a gente é um trabalhador assim como todos os outros e não pode ter nosso trabalho roubado. Assim como um vendedor de farmácia não pode ter os seus remédios roubados, o músico não pode ter a sua música roubada, a gente não pode ter a nossa produção roubada, o que a gente produz visualmente roubado, os nossos filmes roubados, nossas artes roubadas. E isso é uma questão que não se faz sozinho, isolado é aquilo, a IA vem tomando a gente de pouquinho em pouquinho, né? Pegando os ovos fracos e aí quando a gente vê, a gente já está de mãos atadas. Então, se unir para tentar criar uma bolha maior, eu acho que é um caminho. E uma das ideias que também veio com essa série de vídeos é tentar juntar um pouco mais a galera, sabe? De conversar diretamente com os futuros cineastas do nosso país, e para
tentar juntar e criar algo que faça com que a gente se defenda do que ameaça o nosso futuro, que ameaça o nosso trabalho, não ficar todo mundo desperto assim. Eu acho que é isso. Eu acho que eu acabei ensinando um pouco demais no assunto, mas faz parte. Falei que esse é um assunto um pouco mais complicado, falar de ficção. A gente começou ali falando sobre a base do cinema e acabamos aqui no que será do futuro do cinema, né? Mas faz parte dessa série de se pensar sobre cinema em si e do que a gente está falando, do que a gente está vivendo, do que a gente consome, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês na próxima, onde falaremos sobre os documentários. E é isso. Beijos, até mais e tchau.